peço para você abrir, então, a sua Bíblia em Gênesis 12, né? Nós vamos ver aqui a história, o chamado de Abrão, enquanto o chamado era Abrão, né? Gênesis 12. Gênesis 12, está no comecinho da Bíblia, né? A palavra, o Senhor chegou para Abrão, né? E falou assim, disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E no verso seguinte ele fala assim, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Irmãos, esse foi o ponto de partida, né, do chamado de Abrão para ser, né, o pai de uma grande nação. Ele fala assim, ó, de ti farei uma grande nação. Tudo aquilo que Deus chamou, as promessas, né, sai da casa dos teus pais, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele saiu dali, né, como nós saímos lá eu estava lembrando, né, saímos do outro ministério, nós não sabíamos para onde nós iríamos. Abrão, ele saiu da casa dos seus pais, da sua parentela, e foi para a terra que Deus falou, eu vou te mostrar, vai comigo. Aí, uma promessa que Deus fez para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. O tempo foi passando, né? Eu te abençoarei, aconteceu, Deus foi fazendo com que Abraão fosse ficando cada vez mais rico, né? O seu gado foi prosperando, Ló, seu sobrinho que foi junto, também estava prosperando. Enfim, as coisas estavam indo bem, mas tinha uma coisa que intrigava Abrão, né? Que ele falou, poxa vida, né? Está tudo muito bom, mas como é que Deus vai fazer o seu pai de uma grande nação se eu não tenho filhos? Né? Então, lá em Gênesis 15, 5, passado um tempo, né? Muitas coisas aconteceram, né? Depois que Ló afastou de Abrão, que, olha, bom, aqui não quero entrar em muitos detalhes, porque o propósito é trazer uma outra visão, mas a terra que Deus ia mostrar para Abrão, ele é na obediência, né? Na obediência de Abrão. Como ele não deixou toda a parentela, lembrou seu sobrinho, só depois que o seu sobrinho Ló se apartou de Abrão, que Deus mostrou a terra que ele ia herdar. Mas, depois disso, que Ló se afastou, ele se meteu em encrenca lá, né? Abrão teve que ir lá lutar, né? Resgatar Ló e a sua família. Depois disso tudo, esses episódios que estão escritos aí na Bíblia, Deus apareceu para Abrão e falou, para trazer aqui, falando, confirmando a bênção que tinha para ele. Aí, Abrão não se aguentou e falou, Senhor, tudo bem, mas como é que eu vou ser pai de uma grande nação se eu não tenho filho? O único que eu tenho é Eliezer, né, o Damasceno, que é meu empregado, né? E a minha esposa, Sara, né? Saraí, né? Ela é de idade avançada e ainda é estéril. Deus falou assim, sai para fora, né? Então, Gênesis 15, 5, então conduziu Abrão para fora e disse, olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes contar. E ele disse, será assim a sua posteridade. Né? Deus falou assim, olha lá, né? Você consegue contar quantas estrelas tem no céu? Assim vai ser a sua posteridade. Não respondeu como seria, mas ele falou assim, fica firme, né, que eu está no propósito aqui, né, nos meus planos. Em Gênesis 17, 1, quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, ele já estava, né, bem passado do tempo de ser pai, e aí então Deus aparece, né, o anjo do Senhor aparece para Abraão e fala para ele, daqui a um ano, Sara, né, vai dar à luz. Então, nesse momento, né, quando o anjo aparece, né, o Senhor, para Abraão, ele fala assim, ó, conduziu até fora, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu
o Senhor e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. No verso 4, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de uma numerosa nação. Abrão não será mais o seu nome, sim Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. Então, Deus faz uma aliança, muda o nome de Abrão para Abraão e falou: agora você é Abrão, não é mais Abrão, é Abraão, pai de muitas nações. Então, irmãos, Deus chama Abrão, então na época, para fazer uma aliança com ele, porque você vai ser pai de muitas nações, agora que as coisas vão acontecer. 24 anos se passaram. Quando Abrão tinha 100 anos, Sara 90 anos, que veio Isaac. Então, irmão, às vezes Deus, muitos que estão aqui, com certeza, já viveram muitas promessas de Deus, se realizaram. Tenho certeza que se fosse abrir aqui para compartilhamento, a gente ficava o culto inteiro falando das bênçãos, mas tem muitas promessas ainda a se cumprir, né? Tem muitas coisas que tem muitos aqui que pode estar assim, mas olha, teve uma vez que Deus falou, através do irmão, através do momento de oração, sentiu no coração uma direção de uma promessa, mas eu não estou vendo as coisas acontecerem, né? Então, irmão, às vezes Deus estica as coisas, estica, para chegar num ponto que aquilo não é mais possível para você, nas condições, na força do seu braço, para você entender que é Deus, amém? Tem coisas que às vezes você quer fazer na força do seu braço, né? E aí qual o valor que você vai dar a Deus? Não, porque eu me formei, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, irmãos. Deus estava por trás de tudo o tempo inteiro, né? Mas nós temos que ter essa entendimento que quando Ele quer agir na nossa vida, né, que tem uma promessa para nós. Deixa eu me adaptar aqui, que eu trouxe um apoio eletrônico aqui, estou brigando com ele aqui. Cadê você? Está aqui. Então, nós temos que entender, né, que quando Deus tem uma palavra para a nossa vida, creia nela, creia nessa promessa, porque ela vai se cumprir, né? Como foi aqui com Abraão, né? Ele teve 75 anos de idade quando Deus chamou ele. Demorou 25 anos para se cumprir a promessa da chegada de Isaac. Amém? E ele foi sendo perturbado, né? Ô, Senhor, o Senhor falou, né? Quantas vezes nós falamos, poxa vida, né? Um filho que ainda não veio para o Senhor, ou alguém da família, né? Então, irmão, Deus, ele faz assim, né? Muitas vezes, ele deixa as coisas chegar num limite para ele agir, para que você saiba que foi dele, não foi do seu esforço, né? Para que você honre a Deus, você saiba que é Deus agindo na sua vida, amém? Então, mas só que aí o que acontece? Chega Isaac, vou pedir para vocês abrirem lá em Gênesis 22, chega Isaac e Abraão naquela festa, né? Poxa, 100 anos ser pai, mas quem diria, vamos celebrar a chegada do filho, né? Toda aquela festa e tal, e o menino está crescendo, aquela alegria, e Deus tem um propósito na vida de Abraão, né? Deus tem um propósito a cumprir na minha vida, na sua vida, em cada família aqui presente. Deus tem um propósito para cumprir. E aí, o que aconteceu? Abraão estava focando no filho, né? E Deus foi percebendo que estava desfocando do propósito para qual ele tinha chamado Abraão. E aí ele coloca Abraão à prova, né? Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, né? Pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas,
e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois, Abrão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abrão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: espera aí com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abrão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abrão, seu pai: meu pai, respondeu Abrão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abrão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado, e ali edificou Abrão um altar, sobre o qual ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abrão, Abrão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abrão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abrão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abrão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, pela direção desse culto. Obrigado mais uma vez por esse aniversário da nossa igreja. Nós estamos celebrando aqui nesse primeiro domingo do mês. Obrigado, Senhor Deus. Agora eu peço que o Espírito Santo venha a me ajudar, Senhor Deus, a trazer aquilo que o Senhor quer que eu ministre aqui. Não seja eu a falar, mas o Teu Espírito a dirigir, Pai. Nós te pedimos, já te agradecemos, Senhor Deus, e abre os nossos ouvidos para entender a mensagem que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, para nós entendermos aqui o propósito, nós temos que dar um passo atrás, né? Nós temos que voltar atrás. Eu peço que você veja lá então Gênesis 18, 19. Qual é o chamado, né? Deus tem um propósito. E como eu disse, né, quando a gente vai afastando do propósito, Deus, né, como foi dito aqui na oração inicial, nenhum dos teus planos são frustrados. Então Deus, às vezes, nos coloca à prova, para que a gente possa abrir os nossos olhos, entender o chamado do Senhor. Então, Gênesis 18, 19, diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Irmão, tenha uma condição: toda promessa de Deus, todo chamado de Deus, todo propósito de Deus é uma promessa, mas eu preciso também fazer a nossa parte. A minha parte, você precisa fazer a sua parte. Cada uma das famílias aqui presentes tem um propósito. E Deus colocou aqui, o propósito é para que ordene a seus filhos e aos filhos dos seus filhos a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão e cumprir as suas promessas. Então, o propósito aqui, né, que nós estamos vendo, é que ele passasse para a família dele, para os descendentes dele, devia pôr a confiança em Deus. Irmão, é incrível, né? Quando a gente está ministrando na direção da palavra de Deus. Desde a virada do ano, Deus está falando: para abençoar nós precisamos confiar no Senhor. Para abençoar nós precisamos confiar no Senhor. Poxa, pastor, mas já confio no Senhor. Por que então essa palavra? É mais profundo.
pôr a nossa confiança em Deus. Não só eu, mas a minha casa, né? A minha família. Deus quer nos abençoar, a nós e a nossa descendência. Mas você precisa confiar no Senhor. Pôr a sua confiança em Deus e passar para Ele. Você já sabe, você já tem, mas e os seus filhos? E os filhos dos seus filhos? Né? Então, Deus nos chama, né, para cuidar, né, da nossa família, e Ele tem um chamado até a terceira geração. Eu estava falando, já falei para vários aqui, né? Eu vou repetir. Se eu perguntar assim para o irmão Cícero, né, Moniz, sua família vai bem? Ah, pastor, tá, vai bem. Agora, se eu falo para o irmão, sua família vai bem, você fala, eu estou bem, meu casamento está bem, a minha casa está bem? Mas se você está bem e o seu filho não está bem, não está nada bem. Não é verdade? Agora, se você está bem, o seu filho está bem, mas os seus netos não estão bem, não está nada bem. Nós já tivemos situações, né? Eu sempre cito o caso que tivemos real lá na outra comunidade, de uma mãe que teve o seu filho, que criou o filho, passou pelas águas, quando tinha os seus 12 anos, 13 anos, e ele, né, o lugar lá é muito frequentado, muito tráfico de droga, em todo lugar tem, né, mas lá na região que a nossa igreja está, tem um movimento muito forte, né? E esse menino se perdeu, se envolveu com um traficante, estava jurado de morte, e ele acabou sendo preso por tráfico de drogas. E ela deu graças a Deus para não ser morto, porque estavam querendo já matar ele, porque esses assuntos todo mundo sabe que é complicado. Irmão, pensa uma mãe que crê em Deus, uma mãe que tem fé no Senhor, criou aquela criança, né? Eu estou vendo aqui, né? Aqui a mãe com o bebê no colo, aqui, né? Que a gente cria com tanto carinho. De repente, o filho cresce, comete, né, atrocidades aí, vai preso, e você perde o seu controle de você poder cuidar, até de trazer um agasalho para o seu filho. Às vezes, num dia de frio, qual a mãe que não levanta para ver se o seu filho está coberto, não é verdade? Imagina uma mãe com um filho preso num lugar onde não tem lugar nem para dormir direito, tem que disputar quem vai dormir, né? E essa mãe, né, crê em Deus, né? De repente, o filho nessa situação, nós ajudamos muitas vezes ela, porque o filho acabou sendo transferido para o presídio de Bauru. Ela precisava viajar, não tinha recurso, nós ajudávamos ela para ir lá visitar. E aí você pensa, né, uma pessoa tudo certinho, sempre fez as coisas da forma correta, mas de repente o seu filho está preso e você, para fazer uma visita, você tem que passar por uma revista íntima. Olha aqui, humilhação. Quantas humilhações essa mãe não passou? Mas fé. Orando, a igreja orando junto. Esse menino, depois que cumpriu lá um prazo tal, de pena, tal, ele saiu e recuperou a sua dignidade, voltou a trabalhar, né? E tornou-se um pai, né, de família novamente. Glória a Deus. Mas eu pergunto, olha o sofrimento, e essa irmã não está mais, Deus já recolheu ela. Ela tinha câncer, né? Quando nós começamos a igreja, ela tinha 6 meses de vida. Olha como Deus é maravilhoso. Nós ficamos lá, oração, Deus foi dando vitória, ela teve essas lutas com o filho foi crescendo, foi acontecendo, ela lutando com o câncer e a vida dela ali. Mas ela, antes dela ser recolhida, né, passou vários anos, o filho dela voltou e assumiu, né, uma vida honesta, assim, né, trabalhando, esposa, filhos. Mas eu pergunto, está bem? Se perguntasse para ela, você está bem? Como é que ela poderia estar bem? Então, nós só vamos estar bem se nós estivermos bem até a terceira geração, que é do nosso alcance. Então, vocês vão entender aqui como é que Deus operou aqui com Abraão. Abraão,
ele tinha 100 anos quando Isaac nasceu. E Isaac casou com 40 anos, quando ele conheceu Rebeca. E Rebeca, estéril. Ele orou 20 anos para que viesse, né, os seus filhos. Então, quando Abraão foi avô, ele tinha 160 anos. Faleceu com 175 anos. Ele viveu 15 anos com seus netos, Jacó e Esaú, né? Para passar para eles a confiança em Deus. Olha como Deus trabalha, né? Ele viveu 175 anos, né? E Deus já preparou tudo. Por quê? Tem um propósito, que ele passasse para até a terceira geração a sua confiança, né, em Deus. Para falar quem é Deus que servia, porque Deus chamou Abraão, depois chamou Isaac, depois chamou Jacó. E Deus foi honrando cada um desses seus filhos, tanto é que a Bíblia fala assim, eu não sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Por quê? Foram as 3 gerações que Abraão, né, visitou ali, que o ensinou a confiar em Deus. Então, nisso aqui, né, para que ele se colocasse na sua família a confiança em Deus. Esse é o propósito. Esse é o nosso chamado. Até a terceira geração. Pode ser, pastor, eu vou viver mais, quero ir na 4ª geração. Amém. Né? Mas o normal, dentro de um prazo normal, né, tempo de vida, né, que nós temos, é pelo menos a 3ª geração. Né? Então, Deus, você já parou para pensar, então, para que Deus nos chamou? Para que você, né, não só você tenha confiança em Deus, e essa chamada é para a família, essa aliança é com a família. Não só você, como os seus filhos, como os filhos dos seus filhos. Né? Então, nós temos, assim, muita coisa para fazer. Não, nós temos que trabalhar, criar os nossos filhos, educar os nossos filhos. Né? Quando ele cresce, ele se tem uma posição no mercado, tem uma condição de vida, ser uma pessoa decente. Né? Tudo isso é muito bom. Mas, assim, o propósito de tudo isto não vai fazer nenhum sentido se ele não estiver nos caminhos do Senhor. Amém? O sucesso é maravilhoso. O seu filho ser uma pessoa, um profissional respeitado, ser uma pessoa, né, famosa, um cantor, um artista, enfim, não importa. É bênção. Mas, se não tiver nos caminhos do Senhor, né, de que vai servir, como diz aquela palavra, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém? Então, Deus tem um propósito porque Ele nos ama. Ele nos chamou para sermos o teu povo. E Ele é um Deus que olha até a terceira geração, todas as gerações, né? Mas, assim, nós vamos enxergar aqui, com certeza, até a terceira geração daquilo que nós estamos chamados aqui. Então, por que nós chamamos aqui Abraão de o pai da fé? Pastor, tem um monte de motivos para chamar Abraão de o pai da fé. Mas ele é o pai da fé, né? Porque ele creu na sua promessa, na promessa do Senhor, né? Então, quando nós falamos aqui, né, dessa prova que ele foi colocada aqui, que nós vamos passar ponto por ponto para entender a prova que ele passou, né? Nós vamos ver que nós temos aqui um objetivo principal nosso, como nós já falamos, é ensinar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos a depositar sua confiança no Senhor. Quando Abraão ele foi chamado por Deus, ele não viu só seu filho Isaac. Quando Abraão foi chamado por Deus, ali Deus não estava vendo só seus filhos, não, estava vendo seus filhos e seus netos, né? E eu queria que você prestasse atenção que Hebreus 11, 13, fala o seguinte, né? Que ele saudou, né? Fala de Abraão, que ele saudou as promessas de longe, porque o filho de Abraão não é quem tem o sangue de Abraão correndo nas veias, né? O filho de Abraão é quem tem a fé de Abraão no coração, tá? Então,
às vezes a gente fala o seguinte, né? Por que Abraão é chamado do pai da fé? Porque ele chegou ao ponto de estava prestes ali para oferecer seu filho em sacrifício, né? Ele saiu da sua terra, tem tanta coisa para falar, mas ele acreditou em Deus. O pai da fé, né? Nós temos a fé vem de Deus. Mas quem é aqui na terra o considerado o pai da fé? Abraão. Então, se você tem fé em Jesus Cristo, se você crê no Senhor, quem é o pai da fé? É Abraão. Então, você é filho de Abraão. Então, você essa fé, se ele é o pai da fé, né? E você é um homem, uma mulher de fé, você é filho de Abraão. Então, nisto, né? Aí eu volto para Hebreus 11:13, que fala o seguinte, que Abraão saudou, né? As promessas de longe, olha lá, né? Porque o filho de Abraão aqui, né? Ele viu as promessas de longe, ou seja, ele não viveu mais do que para enxergar a terceira geração. Mas ele viu de longe, ou seja, toda aquilo que Deus prometeu para ele, ele viu de longe, né? Essa geração essa nação crescendo, o povo de Deus crescendo. Então, nós, como filhos de Abraão, né, somos filhos dessa promessa de Deus, da nossa família ser uma bênção. Então, isso aqui é muito importante. Então, agora nós vamos ver aqui o texto que nós estávamos lendo aqui, Gênesis 22, que fala do momento aqui do sacrifício, né? De Isaac. Então, a nossa relação com Deus passa por estarmos em aliança com Deus, assim como Abraão entrou em aliança com Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele tem um propósito, né? E também quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, Deus tem um propósito na nossa vida. Também esse propósito é que a nossa família, né, a nossa descendência também seja salva. Então, para que seja salvo tu e a tua casa, diz a palavra do Senhor, né? Então, quando os passos importantes que nós vamos passar aqui para vocês, para ver essa formação dessa aliança, nós vamos passar por 9 passos aqui, vamos olhando um por um, com um pouco de paciência, né? Porque é para nós entendermos. Tem culto que você tem aqui uma pregação, né? Para fazer, né, trazer uma motivação, trazer aqui, né, exaltar o nome do Senhor, como todos eles são para isso, mas eu tenho aqui uma direção mais assim de entendimento, né, daquilo que é o chamado. Então, nós vamos ter um culto um pouquinho diferente, um pouquinho de paciência, para nós passarmos por cada passo que é essa formação da aliança, né? Então, passos importantes para a formação da aliança. Então, enquanto filhos de Abraão que nós somos, o primeiro ponto dessa aliança chama-se identidade. Né? O primeiro ponto que nós precisamos ter, né, é uma identidade, entender a sua identidade. Né? Como é que funciona a nossa identidade? Como é que Deus nos vê? Né? Quem somos para Deus? Irmão, quando Deus chamou Abraão lá em Gênesis 22, ele falou assim, quando ele pôs a prova, né, ele chamou Abraão, ele falou assim, Abraão, né? Ele chamou Abraão, e aí quando ele chama Abraão, ele não chama assim de uma forma geral, né? Ele chama a pessoa de Abraão. Quando nós falamos aqui dos filhos de Deus, né? Nós estamos falando aqui de milhões de pessoas, mas quando nós falamos assim, um chamado de Deus, ele tem o nome e endereço da pessoa. Deus estava tratando, não era com a geração de Abraão, não estava falando, né, com os descendentes, estava falando com Abraão, com a pessoa de Abraão. Né? E então, nós estamos falando aqui que a identidade de Abraão ela é destacada. Deus sabia quem era Abraão, porque ele que chamou.
Ele que conduziu ele que viveu com ele sabia de cada passo que ele esperava de Abraão. Então, quando nós entendemos o nosso chamado com Deus, não pensa que ele chamou a igreja batista da família, na qual você faz parte, e você é um dos membros. Não, ele chamou você. Ele sabe o seu nome, endereço, sabe da a sua fé, né? Então, diferente, né? Você não é um número numa massa. Você não é como o governo, né? Fala assim, olha, eu vou chamar aqui quem tem os CPFs, tais. Você não é um número. Para Deus, você é uma pessoa. Você é uma vida, né? Que Ele criou, que Ele gerou. E Ele tem um propósito para cada um, né? Isso é muito importante nós entendendo como é que Deus se relaciona conosco. Como é que Ele olha para cada um de nós. Mesmo Deus sendo tão grande, alguém dizia, né? Que Deus é tão grande que Ele criou o céu e a terra, criou o universo, né? As coisas visíveis e invisíveis, os céus e as estrelas, as galáxias, e Ele sustenta tudo isso na palma da mão. Olha o tamanho de Deus. Pensa que o homem não é capaz de imaginar o tamanho do universo. Por mais que ele cientificamente tenha tentado mensurar anos-luz, tal, Deus sustenta tudo na palma da sua mão. Mas quando se trata do relacionamento conosco, Ele nos ama a tal ponto de ficar de um tamanho para habitar no nosso coração. Olha que maravilhoso. Um Deus que é tão grande, que sustenta todo o universo na palma da sua mão, Ele se faz tão pequeno para morar dentro do nosso coração. Por isso, Ele conhece a cada um de nós melhor que nós mesmos. Ele sabe de cada lágrima que você tem derramado. Você sabe dos seus anseios, dos seus sonhos, né? Da sua fé. Então, por isso, quando nós falamos, irmãos, dessa identidade nossa com Deus, entenda que Deus sabe, conhece a cada um de nós melhor que nós mesmos. Então, por isso, é muito importante você saber que Deus, como diz a palavra, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos, né? Ele está no controle de todas as coisas, então Ele sabe. Por quê? Porque Ele habita dentro de nós. Ele conhece a nós melhor que nós mesmos. Então, essa identidade, né? Nós vemos aqui que quando Abraão, né, Deus chama, Ele chama Abraão, né? É com você que eu estou falando. Quando Deus nos chamou, né? Quando Ele chamou o João Marcos, quando Ele chamou o João Raimundo, Ele viu cada um de nós aqui, Ele viu o passado, o presente e o futuro. Sabe de todas as coisas. Então, essa identidade, né, é um elo muito importante assim, que nós temos que entender dentro dessa aliança. Deus nos chamou assim, seguinte, olha, vamos pegar lá o povo tal. Ele nos chamou a cada um pelo nome. Ele sabe do nosso potencial, do nosso amor, dos nossos momentos, das nossas limitações, né? Então, o primeiro elo dessa aliança é a identidade. E nós temos que saber, né, que nós somos uma pessoa única com Deus. Não existe dois Adriano, não existe duas Carolinas, você entendeu? É uma só, né? Tanto é que a nossa impressão digital é a única, né? Não existe duas. Olha que maravilhoso, né? Então, essa identidade aqui é muito importante, porque você saber que você é chamado pelo seu nome. Não é maravilhoso? Né? Porque, por exemplo, eu costumo gravar o nome dos irmãos. Mas, assim, às vezes, quando é visitante novo, a gente tem que se esforçar para gravar o nome de todos, né? Mas você já pensou se eu chegasse aqui, o irmão Marco fala assim, como é mesmo o seu nome? O irmão Marco falou assim, puxa vida, é assim que o pastor me conhece, né? Eu posso falhar com as pessoas, mas Deus não falha. Porque foi Ele que nos criou, Ele que nos formou, Ele sonhou conosco lá na eternidade, Ele já viu o nosso coração, a nossa disposição de amá-lo, né? Então, por isso, é importante você falar assim, eu sou uma pessoa privilegiada por ter uma
pessoa escolhida de Deus. Amém? Isso não é para todos, não, tá? A palavra diz que nós somos escolhidos de Deus, povo, nação santa, raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Para quê? Para as obras que Ele já previu, para que nós glorificássemos o nome daquele que nos tirou, né, do reino das trevas para o reino da luz. Irmão, depois de nós conhecer, se nós estamos falando de identidade, agora nós precisamos conhecer também a nossa família. Se Deus conhece, nós também precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer a nós mesmos, porque às vezes nós nos surpreendemos com as nossas reações, mas o duro é pessoas que moram debaixo do mesmo teto, são família e não se conhecem. Quantos filhos não estão sendo criados lá, né? O pai e a mãe geraram, mas tem tanto compromisso que não tem tempo para conversar com seus filhos estão se formando, às vezes fechado no quarto, não sabe o que eles estão fazendo, não é verdade? Aí você pensa que você tem um filho que está se esforçando, que está estudando, e ele está envolvido com uma situação que hoje a internet, né, entra dentro da sua casa e você não faz ideia. Irmão, nós precisamos conhecer a nossa família. Louva a Deus para os pais que já têm essa proximidade. Mas se você não tem, esse é mandatório, né, para que Deus abençoe. Começa por você. Como é que você vai trazer a sua família para Deus se você não conhece a sua família? Se você não conhece, assim, né, o seu filho, quando nasceu, você segurava, embalava ele, né? Trocava, dava banho nele, foi crescendo, mas só que muitos pais chegam um momento que perde o controle do filho. Relaxa, né? Eu ouvi um testemunho, infelizmente, que eu sei que é uma realidade, mas de uma mãe que disse o seguinte, que ela não tem condição de cuidar da filha de 6 anos. E aí a filha, ela dá um celular para ela poder ter uma ocupação. Ela não sabe o que essa menina de 6 anos, ou filho, não sei, acessa, o que a internet, o que estão assistindo. Olha só, né? Como é que você pode depois querer que Deus abençoe? Nós semeamos, nós escolhemos. O que você está semeando? Então, quando a gente fala em identidade, né? Tem uma história que é uma ilustração, né? Eu creio que seja uma ilustração, ou pode ter sido um testemunho, daquele senhor, né, de 90 anos, que todo sábado ele passava na floricultura e comprava umas rosas. E ele levava, né, aquelas rosas, e um dia o cara que vende as flores lá falou assim, escuta, já fazem tanto tempo, eu estou para te perguntar, quem é essa pessoa tão especial que você não falha um sábado? É minha esposa. Olha, parabéns, com 90 anos, levando flores para sua esposa. Ela deve ficar muito feliz, né? Quando você entrega essas flores para ela, fala assim, infelizmente não. Como assim? Ela não sabe quem eu sou. Como assim? Ela está com Alzheimer. Uai, se ela não sabe quem o senhor é, e faz não sei quantos meses que eu vejo aqui o senhor comprar todo sábado umas flores para ela, por que o senhor dá flores se ela não sabe quem o senhor é? Falou assim, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é, né? Então, é emocionante, né, você falar um negócio desse. Então, a pessoa fala assim, mas eu sei quem ela é. Hoje ela não tem condição de responder, mas eu sei que ela, quem foi cada dia e tal. E eu queria dizer para você que, às vezes, você não sabe quem Deus é, mas Deus sabe quem você é. Entendeu? Deus sabe quem é você. Deus, Ele conta conosco, né? Se você está aqui, ouvindo essa palavra, é porque Deus se importa com você e com a sua casa, tá? Então, quando nós estamos falando aqui o primeiro passo é a identidade, né? A segunda passo dessa aliança é
a disponibilidade. Quando Deus chama Abraão, e fala assim, Abraão, né? E Abraão fala assim, eis-me aqui, né? Então, você vê lá que o chamado de Abraão, quando Deus chamou a primeira vez, né? Deixa sua casa, sua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Essa disponibilidade de Abraão de responder a Deus é o que Deus espera de nós. Agora, eu pergunto, né? Será que na nossa vida Deus tem chamado a gente para tantas coisas? Será que nós temos tido essa disponibilidade para Deus? Ou, Senhor, estou muito ocupado, né? Aquela desculpa, né? Não tenho tempo, né? Então, quando nós falamos aqui da nossa disponibilidade com Deus, Deus tem nos chamado, eu pergunto, como é que tem sido a sua atenção, a sua disponibilidade para aquilo que Deus tem te chamado? E eu estou falando, não é um chamado para você servir aqui na igreja, porque isso Deus com certeza já falou no seu coração. Estou falando o chamado para você levar a esse propósito de colocar a confiança em Deus no coração da sua família. Entendeu? Essa responsabilidade, esse compromisso que Deus está nos chamando hoje. Tá? Confiar em Deus. Pastor, é isso. Por quê? Porque quando você confia em Deus, você vai focar nisso. Se você não tem tanta confiança em Deus, fala assim, eu vou fazer outra coisa, porque eu acho que daqui não é prioridade, né? Confiar, ter fé. É importante ter fé, mas não é isso que vai me resolver minha vida. Né? Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Espera aí, né? Quem te dá todas essas condições, se não Deus? Tudo que nós fazemos, né? Olha, eu sou uma pessoa bem-sucedida, mas quem foi que te deu essa condição? Veio de onde? Onde está a sua confiança? No Senhor. A palavra diz que uns confiam em carros, cavalos, né? Mas nós confiamos no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa fé. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dirige, é Ele que nos guarda, é Ele que tem o poder para transformar aquilo que para nós é impossível no possível. Amém? Então é nessa confiança. Né? Então, quando nós estamos falando aqui, né, a disponibilidade, é muito importante. Deus está nos chamando, né? Deus tem um propósito. Qual é a sua disponibilidade para você falar assim, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, eu vou colocar, a minha família vai ter fé no Senhor, né? Nós vamos estar firmes no Senhor. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto da nossa aliança aqui. Então, muitas vezes nós hesitamos, damos desculpa, né? Então, mas Abraão, ele sempre falou assim, eis-me aqui, né? Se você olhar na Bíblia, né, os homens, os chamados de Deus, né, só para relembrar aqui, a Bíblia tem um monte de passagens de chamados de Deus, os servos sempre responderam assim, eis-me aqui, né? Por exemplo, foi lá na sarça ardente que Moisés falou para Deus, eis-me aqui, né? Quando Deus chamou Moisés. Foi lá em Siló, que quando quando o sacerdote Eli chamou, né, estava lá com Samuel, Deus falou, Samuel, Samuel, e ele corria lá para Eli. Não foi eu que chamei, não. É Deus te chamando. Quando Ele te chamar, você fala, eis-me aqui. Entendeu? Então, quando nós falamos aqui, né, do chamado, foi lá no templo de Jerusalém que Isaías falou, eis-me aqui. Foi também a serva Maria, né? Quando Deus chamou ela para ser a mãe de Jesus, que ela se colocou, eis-me aqui também. Né? Então, nós temos que ver que a disponibilidade nossa, né, quando Deus tem um chamado para nós, e está falando envolvendo a minha e a sua família, nós queremos saber o seguinte, qual é a sua disponibilidade para esse propósito? Entendeu? Então, a segunda pergunta que eu faço para vocês, né,
quando você está chamando para cumprir, quando está sendo chamado para cumprir esse propósito, né? Como é que vai ser a sua disponibilidade? É eis-me aqui? Ou, né, não está dando tempo, né? Não tenho tempo, né? Então, só um minutinho aqui. Eita. Consegui aqui. Meus irmãos, nós estamos falando aqui, né, que Abraão, ele não tinha filhos, né? Deus tinha um chamado para ele, ele não tinha filhos, e o grande problema dele, né, ainda era a questão da Sara, que era estéril. E Deus foi cumprindo todo o chamado dele, foi atendendo, Isaac nasceu, e foi colocado à prova, né? Então, dentro disso aqui, eu pus a mão aqui, saiu do lugar aqui, deixa eu só achar aqui onde eu estava, para não falar duas vezes. Tá. O terceiro elo da nossa aliança é o sacrifício, né? Quando Deus chama a Abraão para o sacrifício. Então, essa aqui é a parte importante. Então, Deus falou para Abraão, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece ele ali em holocausto, né? Sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, tem um momento, né, nessa história de Abraão, e às vezes na nossa vida, que a gente fala, eu não consigo entender Deus na minha vida. Assim como Abraão. Pensa vocês, foi chamado, né? Tinha 75 anos, Deus chama ele obedece, né? E aí tem todo um tempo assim de situação que vai se cumprindo, o menino nasce, tudo, né? Aí, pensa você que depois desse menino nascer, esperou 25 anos, o menino nasceu, uma benção, alegria, tudo. Imagina se você tivesse estudado, ficou tempos para se formar, para ter uma profissão, um chamado, uma profissão, e aí, de repente, né, você montou um consultório que você preparou para isso, né? Depois de toda aquela luta, Deus fala, você perceber que você esqueceu de Deus, que você se afastou de Deus, e Deus falou assim, eu quero o seu Isaac, né? Você vai abrir mão disso aí. Eu vou dar um testemunho rapidinho. Um casal que, quando nós trabalhávamos, né, com administração de família, né, um casal do curso de casais lá, que era da África do Sul, que veio no Brasil, ele deu um testemunho, que ele tinha uma empresa transportadora, era uma empresa muito bem estabelecida, ele era bem estabelecido, eu não sei exatamente a expressão do patrimônio dele. Mas um dia, Deus pediu o Isaac dele. Ele estava assim trabalhando, ele ouviu a voz assim, falando assim, dá todos os seus bens, vende todos os seus bens, não é dar não, vende todos os seus bens, doa aos pobres para me servir. Ele falou, não, dormir, alguma coisa, né? Não. Venda todos os seus bens e doa aos pobres e vá me servir, aonde eu te enviar. Aí ele falou assim, isso aqui é do diabo. Aí Deus falou, não é o diabo não, sou eu falando. Né? Sou eu, seu Deus, falando. Vende seus bens, doa aos pobres para me servir. Isso é coisa louca, né? Sei não, né? Irmão, ele falou o seguinte, bom, eu sei que Deus não é um Deus de confusão. Quando ele falar para minha esposa vai armar um circo, vai falar, você é louco, né? Você não vai fazer isso com a nossa família, não sei o quê, tal, né? Ele falou, tá bom. Só que eu preciso falar para minha esposa, né? Combinar com ela, tal, porque, né? Aí ele foi falar com a esposa dele, esperando que ela ia botar ele para correr, falar que era louco. Ela falou assim, sabe que Deus falou a mesma coisa para mim? Aí, sério, então não tinha jeito.
Era Deus falando, e Deus falou no coração dele, falou no coração da esposa. E ele tomaram a decisão de vender tudo e doar aos pobres lá na África e fazer a missão para Deus. Aí ele falou o seguinte: bom, a gente vai vender as coisas e comprar, né, avião, comprar carro, comprar isso. Falei, não. Vai doar tudo. Quando eles foram obedecer a Deus nesse chamado, a família queria internar eles, porque falou, não, esses caras estão loucos, né? Coisa de loucos, né? Moral da história. Quando a moral da história lá, para concluir o testemunho dele, é que Deus, ele fez tudo isso, obedeceu a Deus, e Deus ele foi indo para fazer, né, um trabalho missionário lá na África. Deus supriu tudo que ele precisou, do zero, né? Chegou ao ponto, até para ele poder viajar na África, assim, mais para lugares mais distantes, Deus mandou pessoas doar até um avião para ele. Pessoas. Não dê dinheiro dele, até um avião, né? Para ele poder ir com a esposa fazer trabalho missionário. Deus doou, falou no coração de outras pessoas. Então, Deus chama a Abraão aqui para o sacrifício, né? Quando chama Abraão, o que Abraão fala? Eis-me aqui, Senhor. Né? Irmãos, quando nós nos colocamos aqui, né, para fazer uma aliança com Deus, né? Deus, se Ele pedisse para você o seu filho, o seu Isaac, como é que seria a sua reação? Né? Não é assim uma coisa muito interessante? Por que Abraão, tendo amado tanto seu filho, falou, eis-me aqui? Né? Se é uma situação conosco, somos pais normais, mães presentes, você ia falar assim, ó, a gente conhece a reação principalmente da mãe, do pai. Quer mexer comigo? Quer mexer com a minha esposa? É uma coisa. Mas não mexe com meu filho. Não é assim? Não é assim? Fala assim, ó, Senhor, eu dou a minha vida, eu paro tudo e eu vou te servir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não mexe com meu filho. Deixa, né? Poupa meu filho. E por que Abraão falou, eis-me aqui? Por que ele aceitou, né, levar, né, a Isaac para o sacrifício? Né? Então, primeira coisa, é uma fé tremenda, mas ninguém conhece o Deus que está pedindo. É uma fé de quem conhece, sabe o caráter de Deus. Se Deus, né, tem uma promessa para a minha vida, se Deus tem uma promessa que eu vou ser pai de uma grande nação, agora Ele vem e pede para eu entregar aquilo que esperei 25 anos para nascer. Então, Deus é Deus. Então, eu preciso confiar em Deus. Abraão confiou em Deus, né? Então, aí você vê que a fé, né, ela está contra a própria fé. Eu tenho fé em Deus, mas a fé é que eu vou ser pai de uma nação. Como é que eu vou ser pai da nação se Ele está me pedindo agora aquele que é o meu filho que vai gerar, né, dele uma nação? Né? Então, é uma lógica que está contra, sai fora da lógica. Aí, você vai lá para Hebreus 11, 19, e ele tem uma revelação. A palavra explica porque Abraão teve a coragem de entregar seu único filho. Né? Ele acreditava que se Deus ressuscitaria o filho, está escrito lá. Não é uma fé em cima de fato histórico. Até aquela data, quantas ressurreições havia conhecimento? Nenhuma. Não é verdade? Não tinha ninguém, não tinha o que nós sabemos agora que Cristo ressuscitou, né? Nós sabemos de fatos históricos, mas aqui a palavra diz que Abraão, ele tinha fé que
Deus ressuscitaria seu filho. A fé, conhecendo Deus como Ele conhece, né, que nós que precisamos conhecer esse Deus que nós servimos, Ele falou assim, olha, se eu cortar o meu filho em 300 pedaços, né, imolar, fazer tudo tal, Deus vai dar um jeito. Vai ficar perfeito, porque Deus tem um propósito. E o propósito de Deus não falha. Irmão, essa é a fé. Mas o que a gente vê também é que na palavra, né, em João 8,56, fala que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Irmão, coisas incríveis. Mas Deus mostrou para Abraão o que ele fez com seu filho Jesus. Está escrito na palavra. Abraão, João 8,56, né? Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele viu e se alegrou. Irmão, ele viu, né, no nascimento de Isaac, o nascimento de Jesus, e no sacrifício de Jesus na cruz, né, ele viu a ressurreição de Cristo. Não foi do nada que a palavra diz lá em Hebreus 11:19, que ele acreditava na ressurreição, que Deus ressuscitaria seu filho. Essa é a fé que Abraão tinha, que nós precisamos ter num Deus, que se Ele nos chama, eu confio nele. Se é Deus me chamando, né, não importa, Deus está te pedindo o seu Isaac. Nós estamos falando em Isaac aqui, irmãos, pode ser seu filho, pode ser o seu emprego, pode ser o que for, mas se Deus está te chamando para oferecer o seu Isaac, você tem que saber quem é Deus e confiar num Deus que sabe o que é melhor para nós, né? E não ficarmos assim brigando, né? Porque, né? Então, Deus pediu o seu único filho, né, para aquele que Abraão mais amava, né? Pediu o Isaac, né? Então, como ele conhecia o caráter de Deus, sabia quem é Deus, ele não teve nenhuma dúvida, né? E a reação dele foi imediata. Então, assim, só para vocês entenderem, trazer isso para exercício da nossa interpretação aqui, Deus chamou Abraão, abriu as cortinas do futuro e falou, olha lá o que eu vou fazer com meu filho. Nasceu, né? Jesus nasceu. Veio ao mundo, né? E Jesus foi oferecido na cruz. E ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Eu ressuscitei Jesus. Então Abraão falou assim, eu creio nesse Deus. Porque eu vi o que ele estava fazendo, né, através do meu sacrifício, que eu estou, né, chegando aqui, sendo pedido, e Deus mostrou para ele, né, que enquanto ele haveria, né, um substituto para o seu filho, que diz lá que na hora que ele vai emular o filho, aparece lá um anjo e fala assim, não faça isso. E ele olha para trás, ele vê um cordeiro preso, né, nos galhos pelo chifre, e ele viu ali o substituto. Jesus não teve substituto, né? Jesus não teve substituto. Ou seja, Deus, né, mostrou o amor dele tão grande, né, que para Abraão, ele falou assim, vai ter um substituto, o meu filho não vai ter. Por quê? Porque ele precisa morrer para que haja vida. E o próprio Jesus diz, se o grão de trigo não morrer, né, ele ficará só. Mas se ele morrer, né, vai gerar vida. É isso que Jesus fez por nós, né? Irmãos, Deus é tremendo, né? Então, quando você vê aqui a questão da entrega, né, quando você vê a questão da entrega, o que é que Deus estava pedindo para Abraão? Não era um sacrifício de uma vida humana. Deus estava pedindo o coração de Abraão. Ele falou, não quero nenhum sacrifício, não. Está aqui o cordeiro.
Jesus é o sacrifício vivo pelos nossos pecados. Jesus não está pedindo para eu e você fazer sacrifício porque Ele já fez o sacrifício. O que Ele está pedindo? O nosso coração. Se você vê na Bíblia inteira, o que Deus fala é o seguinte: o que eu quero de você? Dá-me, filho meu, o teu coração. É isso que Deus queria de Abraão. Não tinha plano nenhum de que ele sacrificasse o seu filho. Mas ele mostrou, olha aqui, o sacrifício que eu vou fazer pelo meu filho para que vocês vivam. Então, Abraão falou assim, então tá. Então, eu posso sacrificar meu filho, né? Que Deus ressuscita. Amém? Essa é a maior revelação, né? Que a Bíblia já mostra aqui, né? A maior bênção que foi ali no sacrifício de Isaac, foi Abraão ver antecipadamente um privilégio de Deus mostrar para ele, confia, né? Que eu ressuscitarei. Irmão, quando nós, né? Deus pede o nosso Isaac. O seu Isaac pode ser tantas coisas que você está, às vezes, se afastando de Deus e para fazer coisas que Deus está falando assim, não está legal, não é isso que eu sonhei para você. E para você, esse é o seu Isaac. Esse é o seu xodó. Esse é aquilo tudo que você lutou. Como? Né? Como eu vou abrir mão disso? Esperei 25 anos para nascer, né? Agora que está me pedindo. Por quê? Porque Deus nos conhece. Deus tem um plano melhor para nós. O propósito de Deus é a nossa família. O propósito de Deus, olha, você ser bem-sucedido, você ter uma profissão, ser uma pessoa de respeito, né? Ter um lar, né? Ter riqueza, compartilhar a sua riqueza, ótimo, é bênção de Deus, mas a sua família precisa estar salva. Se você tiver tudo isso e a sua família não estiver nos caminhos do Senhor, eles vão sofrer, né? Por isso que Deus está falando, é tudo isso para que o propósito de Deus é que nós confiemos no Senhor. Abraão confiou no Senhor. Ele pediu um Isaac para Abraão, Abraão falou assim, é agora, né? Quando nós temos um pedido de, né? Vocês depois uma outra parte aqui dessa aliança que nós vamos ver desse chamado aqui de Abraão é a pronta entrega, né? A palavra diz lá que quando ele foi posto à prova, né? Que Deus chamou ele para entregar o seu filho. A palavra diz que ele de madrugada, ele preparou tudo, preparou a lenha, preparou o fogo, preparou os servos, preparou a jumenta e tal, e de madrugada ele partiu. Irmão, o que nós fazemos normalmente quando Deus nos chama? Senhor, dá um tempo, eu vou orar 1 mês, 2 meses, né? Teve aquela parte de Gideão, falou assim, se é Deus mesmo, né? Eu vou pôr um algodão aqui, eu quero que o Senhor chova, molha tudo em volta, mas não molha o algodão, agora molha, tá bom. Então nós temos aqui essa situação, eu vou falar com a minha esposa, se ela permitir, né? Eu vou isso. O que fez Abraão? De madrugada, né? De madrugada, ele fez tudo que precisava, preparou a lenha, preparou tudo ali e foi para aonde? Domingo passado, o pastor Jorge pregou aqui sobre o fujão, né, Jonas, que pegou o caminho diferente, né? Deus estava mandando ele para Nínive, ele foi para Tarso. Para onde foi Abraão? Não foi para Tarso, foi para a obediência. Essa obediência é o outro elo da nossa aliança com Deus, né? Estarmos prontos para obedecer a Deus, confiar em Deus e ir rumo ao chamado dele, né? Rumo, na direção. Ele não sabia qual era o monte, é um monte A, B ou C, falou assim, vai lá para a terra de Moriá, né? Que eu te mostrarei o monte. Então, irmão, ele está lá seguindo, pensa Abraão, seguindo, tomou a decisão,
Mas aí, quando nós tomamos uma decisão, será que não veio um momento de emoção no coração dele? Com certeza, ele é, né, como sendo homem, vem aquele momento. Né? Pensa você, 3 dias para chegar no local do sacrifício. Primeiro dia, né, ele lá caminhando em direção ao monte, né, que ele nem sabe qual é, né? Aí ele vê lá, vai anoitecer, vão dormir, ele vê lá o filho dele dormindo ali, né, saudável, tudo aquilo que ele sonhou, um filho perfeito, tudo que ele sonhou. O filho estava indo com ele, caminhando juntos, obediência. Só que o filho não fazia ideia, mas ele sabia, porque ele sabia que era para sacrificar o filho. O filho não fazia ideia. Irmãos, pensa se naquele segundo dia, quando ele vê já que está chegando, né, o momento de sacrificar, se não veio o pensamento, será que foi Deus mesmo que chamou? Será que eu não estou delirando? Né? Será que eu não estou fazendo uma besteira? Quantas vezes, né, essas ideias nos assombram, da gente estar seguindo uma direção de Deus, mas falar, será que eu estou no caminho de Deus mesmo? Então, pensa nisso, mas em nenhum momento Abraão deu espaço para a emoção, porque falou assim, eu creio no caráter de Deus, eu creio num Deus que não é contraditório, eu creio num Deus que tem um chamado para a minha vida, né? E seguiu. Né? Quando ele fala lá, né, um outro momento dessa caminhada, é a questão da adoração. Ele fala para os seus servos, olha, fica aqui que nós vamos adorar a Deus e voltaremos. Então, ele deixa lá os 2 servos, a jumenta, né? Põe o feixe nas costas do seu filho. Né? Então, aí, é um outro ponto, né? Que a Bíblia não fala a idade do menino. Mas ele deveria ser um rapazinho, né, para poder aguentar um feixe de lenha nas costas, certo? Então, ele não, poderia ter 13, 14, 20 anos, 30 anos. Uma coisa nós sabemos, que ele não tinha mais de 40 anos, porque com 40 anos, né, ele estava ali já casado, né? Estava casando com Rebeca. Mas, assim, a adoração, ele não foi lá para fazer sacrifício, foi fazer uma adoração a Deus. Irmão, quando nós fazemos algo para Deus, nós vamos fazer uma adoração a Deus. Vamos fazer uma entrega para Ele daquilo que Ele nos pediu. Então, nisto, né, nós vemos, né, uma fé tremenda, né, de Abraão que nos ensina. E nisso aqui, a gente vê o seguinte, às vezes nós saímos para caminhar com nossos filhos. Quantas vezes você não levou seu filho para a escola? Às vezes vamos lá no shopping, ou vamos fazer um passeio, mas aqui ele estava levando o filho para o altar. É isso que Deus nos chama, para levar a nossa família para o altar. E não é um altar de sacrifício, não é um altar para adorar a Deus, confiar em Deus. Porque nós precisamos trazer a nossa família para o altar. Nós precisamos trazer os nossos descendentes para confiar, porque tempos difíceis estão já mostrando por aí. E a nossa igreja, a Igreja Batista da Família, nós estamos chamando vocês aqui para fortalecer a nossa fé em Deus. Confiar em Deus, porque vai ter momentos que os vendavais, as tempestades se levantarão, mas se você não estiver firme, né, muitos têm desfalecido na fé. Né? Então, por isso, Deus está nos chamando para sermos fortes, né, sermos firmes, né, na fé e sabermos, né, que Deus, né, é um Deus que Ele espera a nossa entrega, a nossa confiança em Deus para que Ele possa honrar, né? Então, a sua promessa. Então, o importante de tudo isso aqui, quando nós estamos ministrando, é essa confiança que nós temos de que Deus está cuidando da nossa vida e da nossa casa, da nossa família. Que nós precisamos ter os filhos conosco, né? Sabendo entregar a eles aí a nossa fé, passar, assim como Abraão passou para Isaac. Quando eles falaram assim em termos de fé, quando
os servos, ele falou assim para os servos, fiquem aqui que eu vou lá e voltaremos. Ele não falou que ele ia adorar e depois, né, ele voltaria. Não, voltaremos. A fé dele é que era uma adoração. Que Deus, né, ele não sabia como, mas que Deus honraria. Tem muitas situações que nós temos que honrar a fé. E a Bíblia fala, né, em Hebreus fala daqueles que foram heróis da fé, que foram honrados pela fé, aliás. Mas tem situações que às vezes nós precisamos honrar a fé. Por exemplo, quando nós falamos aqui dos heróis da fé, tem dois grupos. Tem aqueles que, como, né, foi com Daniel, né, que ele entrou lá na cova dos leões, né, pela fé, né, ele foi lá e Deus, né, o livrou vivo. Os 3 amigos dele que entraram na fornalha, Deus os livrou. Esses foram honrados, né, pela fé que eles tinham. Mas tem situação que nós temos que honrar a fé, não sermos honrados, né? Então, tem situações que, por exemplo, Isaías não foi menos homem de fé do que Daniel, que foi, né, livrado da cova dos leões. Isaías foi cortado ao meio, cerrado ao meio. Mas nem por isso ele teve menos fé que Daniel. Então, vai ter né, situações que Deus vai deixar que ele seja um mártir, né, para que seja espelhado uma pessoa que honrou a fé. Outros foram honrados pela fé. Nós não sabemos o resultado. O que é a soberania de Deus? O que Deus espera? Mas uma coisa é certa, né? Eu estou andando segundo a vontade de Deus. Eu sei que Deus tem para mim é o melhor, né? Então, o nosso tempo com Deus, a caminhada com Deus, estarmos na direção que Deus está nos dirigindo, é a coisa mais importante, é aquilo que Deus espera, a nossa fé em caminhar com Ele, né? Deixar que o resultado final fique na mão dele. Deus é soberano, se você vai ser honrado pela fé ou se você vai honrar a fé, né? Então, nisso aqui, né, nós sabemos que uma coisa interessante, né? Eu sempre falo quando a gente ministra aqui essa parte, que pensa num monte, né, que seja assim, né, como se fosse duas faces de água aqui, né? Desse lado, né, Abraão caminhava com seu filho, subindo o monte Moriá. Desse lado, Deus, o anjo, caminhava com o cordeiro. Na hora H, não foi um mês antes, não foi um mês depois, não foi um dia antes, um dia depois, não foi não. Na hora em que ele foi cravar o seu cutelo, Deus falou assim, não faça nada com o moço. E ele viu o cordeiro. Se ele tivesse desistido, ele jamais teria visto o cordeiro. Muitas vezes, irmãos, né, nós só vamos ver a mão de Deus na nossa vida, a experiência sobrenatural de Deus, se nós ouvirmos a voz de Deus, se nós confiarmos no Senhor. Porque Deus, né, só mostrou o cordeiro na hora em que ele tomou a decisão, que ele viu que realmente ele estava disposto a sacrificar o seu filho. E Deus falou assim, eu não quero o seu filho, eu quero o seu coração. E agora eu vi que você teme a mim, que você, né, fez tudo porque você crê em mim. É essa fé que Deus espera de nós, né, da nossa família. Quando nós falamos aqui, né, que uma nova história Deus tem para nós, eu gostaria que o louvor já subisse aqui, se a gente pudesse cantar, para nós encerrarmos aqui e passar para o momento da ceia do Senhor. Nós sabemos, né, de um Deus que nos chamou para, assim como ele chamou Abraão para fazer uma aliança e as promessas seriam cumpridas, né? Deus está mudando, né, mudou o nome de Abraão para Abraão, né, porque agora ele é pai de muitas nações. Deus
nos chamou esse mês de maio para uma aliança. E a medida de fé que nós temos é que nós vamos, então, firmar essa aliança com Deus. À medida que você crê, no passo que Deus espera de cada um de nós, que a minha casa, a sua casa, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os nossos netos, estejam no caminho do Senhor. Nós temos um propósito, que vamos confiar no Senhor. Então, nisso aqui, a gente vai experimentar grandes coisas que o Senhor está preparando para nós. Porque é nessa fé que o Senhor experimentou em Abraão, que Deus espera que nós confiamos nele. Porque muitas coisas chegará um momento que, se você não tiver fé em Deus, você vai sucumbir. Porque tem muitos apostatando-se da fé. No final dos tempos, muitos se esfriariam, porque não confiaram em Deus. Amém? Então, fiquem em pé, vamos estar orando.